me acompanha, o meu nome é Valmir Júnior e eu estou aqui para falar para você sobre a Palavra de Deus e sobre um assunto muito relevante na qual vai agregar no seu conhecimento e também sobre a sua fé. E falando sobre fé, é sobre esse assunto na qual falaremos hoje. Antes de abordarmos esse assunto, eu convido a você a dar o seu joinha, a você se inscrever nesse canal, para que você tenha acesso aos outros vídeos. E se você ainda não viu outros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você que você veja os outros vídeos, para que você alcance mais conhecimento, agregando fé, agregando mais intimidade com Deus. Então, muito obrigado a você que está assistindo a este vídeo. Estou fazendo ele para que você cresça e para que realmente seja algo relevante para todos nós. Quando nós falamos das Sagradas Escrituras, nós temos que ter a certeza que tudo que vem de Deus é aquilo que vai trazer benefício a nós. Então, pensando assim, eu quero falar para você que todo tipo de conhecimento vindo de Deus, ele é oportuno para que nós aprendamos e conheçamos mais a Deus. Então, vamos falar sobre a sola fide. E para falar sobre a sola fide, nós abordaremos o pano de fundo. O que era o pano de fundo sobre a sola fide? Nós temos que ter a ideia de que quando nasceu a sola fide, ela está agregada junto com outras 4 solas, na qual eu vou deixar aí para você vai estar vendo agora. E diante dessas 5 bases, diante dessas 5 solas, nós hoje abordaremos a sola fide. O pano de fundo, nós começaremos a falar que a fé protestante nasceu no século XVI. E diante desse nascimento da fé protestante, aonde nós falaremos sobre a reforma protestante, uma reforma protestante, a primeiro momento eu quero falar para você que não foi uma rebelião contra a Igreja Católica Apostólica Romana, e sim a reforma protestante, ela quis voltar aos princípios na qual os apóstolos viviam. Sola Escritura, somente a palavra de Deus. Aonde nós vamos percebendo que diante da história do catolicismo romano, existiu muitas heresias na qual pessoas foram conhecendo a palavra, como um dos pioneiros, Martinho Lutero. Nós também podemos falar de outros pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, que eles também agregaram nessa reforma protestante. Então, diante daquilo que eles estavam vendo, a desinformação, a heresia estava à tona dentro do catolicismo. Então, diante disso, eles fizeram uma reforma, na qual foi conhecido como a reforma protestante. Então, o que isso tem a ver, o que essas 5 bases das solas têm a ver com a reforma? Simplesmente que ela foi uma resposta da fé. A primeiro momento, eu quero falar para você que essas solas, essas 5 bases, ela não teve tanta importância, porque naquela época foram-se feita uma teologia muito saudável através de João Calvino, e também nós podemos falar de outras pessoas, mas eu quero falar para você que diante do século XX, essas solas elas criaram uma força, elas tiveram uma força maior. Então vamos lá. Entendendo agora o pano de fundo, hoje o assunto aqui abordado, nós falaremos sobre a sola fide. Sola fide nada mais é que somente a fé. Quando nós falamos somente a fé, Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, na qual ele viu que a palavra de Deus, ela estava sendo deturpada, ela estava sendo confrontada. E diante desse confronto,
que havia na Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos percebendo que os dogmas e as tradições estavam acima da palavra de Deus, levando a heresias, aonde estava se contradizendo em si mesma. Então, Martinho Lutero, o ápice para assimilar essa reforma protestante, foi aonde ele leu, lá em Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. Quando nós temos a certeza e compreendemos este versículo, nós logo vamos entender que o justo vive somente por fé. E esse é uma das bases mais importantes, claro, junto com as outras que têm a sua importância e que se equivalem. Mas também nós podemos dizer que a sua importância é máxima. Então, diante dessas 5 bases, aonde nós abordaremos sobre a fé, eu pergunto a você, o que é fé? Por que nós precisamos dela? Você já se fez essa pergunta? Qual que é a base da fé? E por que nós devemos ter ela? Se você tem curiosidade de saber o que é a fé e por que nós precisamos dela, fique comigo, fique neste vídeo. Para ter base para falar para você sobre a fé, vamos usar a Bíblia. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao diante, que vem dizer a nós: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira aquilo que se não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Também nós podemos falar pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, segundo o chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra, me perdoem, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejando uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi aprovado,
quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou. Até aqui, irmãos, tem bastante texto aqui, para não cansar você. O primeiro assunto que eu quero abordar com você é falando, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre este versículo. A primeira coisa que eu quero passar para você nesse estudo, para que você entenda, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nos dias de hoje, também nós podemos falar dos dias de antigamente, numa idade antiga, onde nós podemos voltar em Abraão. Ou podemos também falar sobre Moisés. Moisés, assim que ele sobe ao monte, onde Deus o manda subir, para que Deus falasse com ele, para que as leis fossem feitas. Ali nós percebemos que Moisés ficou um período longo, aproximadamente 40 dias, e diante desse período, o povo hebreu, eles não esperaram Moisés achando que ele teria morrido e fizeram ali um bezerro de ouro. O que isso quer dizer? Que o homem, ele tem uma necessidade de buscar coisas visíveis e o adorar. Mas como eu disse, a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós não devemos nos apegar às coisas. Nós não vivemos pela vista. Pensamento, eu quero dizer aqui agora um estudo para você. Isso é uma coisa científica. Pensamento, elas também são imagens, pois pensamos por imagens. Olha para você ver que interessante. O que os olhos, já viu aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente? Isso está errado. Nós cristãos, nós temos que ser e somos a única religião que não andamos pela vista. Nós não andamos por aquilo que vemos. Vamos dizer que Tomé era aquela pessoa que precisou ver Jesus, tocar na abertura do lado de Jesus para ver que era ele. E isso é uma demonstração de não fé. E quando nós percebemos que nós não olhamos pela vista, nós não vivemos pela vista, nós começamos a perceber que a fé é embasada nisso. Que a fé, ela não se firma nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então, aquele sentimento, nós nunca vimos Deus face a face. Nós temos experiência com Deus. Nós, naquilo que Deus se deixou conhecer, nós temos ações, nós temos proximidades com Deus, mas no tocante fé, ela vem nos mostrar que nós não o vemos, porque Deus é Espírito, e a palavra também vem dizer que nós devemos o adorar e andar pela fé e adorar em espírito e em verdade. Olha para você ver o quão interessante é a fé. Então, para você entender, quando nós começamos a aplicar sobre a fé, se nós somos apegados a coisas, se nós nos remetemos a algo, olha, eu preciso me remeter, eu sempre falo da caneca aqui, ela está ficando famosa, eu sempre uso ela. Se eu tenho que me remeter a esta caneca para me lembrar de Deus, eu estou errando,
Porque, como eu já disse, a palavra de Deus vem nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então eu não preciso da caneca para me remeter a Deus. Ou eu acredito nele ou não. Então esse é um dos pontos que nós devemos entender neste estudo. E também quero dizer que nós não vivemos quando nós começamos a andar por fé. Nós não andamos pela vista, nós andamos por fé. E quando nós andamos pela fé, nós não andamos por sentimentos. É uma grande luta hoje dentro das igrejas, principalmente das igrejas pentecostais, das igrejas avivadas. E aqui eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus do Belém, então eu faço parte. Mas o que nós devemos entender quando nós usamos a igreja em nosso benefício, quando nós vamos ao templo, quando nós vamos ao culto? Muitas pessoas vão ao culto para sentir algo. Muitas pessoas entram lá frustradas e tentando sanar a sua frustração. Eu quero dizer a primeiro momento que não é errado você ir, mas continuar vivendo dessa maneira. Por exemplo, eu vou lá para me sentir bem, eu vou lá para porque eu quero sentir um arrepio. Charles Spurgeon diz que quando nós vamos à igreja por um sentimento, quando nós não o sentimos, nós deixamos de acreditar. Então eu quero dizer para você que nós não vivemos pelos sentimentos, porque os sentimentos eles são enganosos, sentimentos eles são passageiros, e por isso nós não vivemos por ele, porque se vivo por sentimento, como eu já disse, o dia que eu não sentir mais, eu não vou mais à igreja. Você já percebeu que quando você vê uma pregação eloquente, uma pregação avivada, o pregador ali dando sangue, suando, gritando, você consegue sentir algo a mais? Nós devemos ter cuidado com esse sentir a mais, porque a fé não é isso. Nós não devemos andar por esse sentimento. Então, entender que nós não vivemos por sentimento, ele é uma base para que nós nos acheguemos a Deus. E eu vou explicar isso para você de uma maneira mais profunda, para você ver o quão interessante somos nós, na nossa capacidade motora, na nossa capacidade cognitiva. Nós também não vivemos por emoção. E quando nós falamos de emoção, é por agitação. Muitas pessoas também vão à igreja por agitação. Ir para Cristo por causa de emoções. É interessante dizer que sentimento é uma coisa, emoção, como eu já disse, é outra coisa, é uma agitação. E nós também não devemos andar desta maneira. Como eu já disse, eu estou apontando aqui para você sobre a fé. Nós andamos pela fé, não por sentimento, não por emoções. Agora vamos falar sobre como funciona a nossa humanidade. Olha para você ver o quão interessante é isso que eu vou te passar agora. Acontece sempre na nossa vida uma ação. Quando nos é acontecida uma ação, eu vou explicar para você de uma maneira simples. Por exemplo, eu sou avisado que eu vou sair, que eu fui mandado embora do serviço. Isso gera um pensamento automático. E isso gera uma reação. A reação, ela leva um sentimento. E o sentimento leva à reação final. Então nós passamos por uma situação, ou seja, a ação, eu fui mandado embora, isso gerou um pensamento automático, como que nós podemos dizer? Olha, se eu fui mandado embora e eu tenho 3 filhos, como que eu vou fazer para sustentar a minha casa? E logo vem uma outra reação,
gera logo um pensamento, um sentimento de tristeza. O que eu vou fazer? E a reação de tudo isso, o sentimento de tudo isso é tristeza. Olha para você como nós funcionamos. Então, eu quero falar para você, diante desse capítulo que foi lido, Hebreus capítulo 11, entendendo que nós vivemos por sentimento gera emoção e emoção gera reação. Nós entendemos que essa busca de uma emoção, de se sentir bem, ela é do humano, ela é normal. Mas quando nós colocamos algo espiritual, nós temos que entender que nós andamos pela fé. E quando nós falamos pela fé, o sentimento, a emoção, ela fica abaixo. Entendendo como nós somos, o humano é falho, ele vive em busca de emoção, de sentimento. E quando aquilo for ao contrário, quando nós nos apoiamos naquilo que vivemos, nós caímos, nós desanimamos, o século XXI ele é visto como o século da ansiedade, o século da depressão. Nunca se viu tantas pessoas ansiosas e depressivas, simplesmente pelo motivo que ela vive por sentimentos e emoção. É claro que não dá para nós tirarmos isso de nós, porque isso está na nossa humanidade, isso está no humano. Mas no que se diz respeito à espiritualidade, nós deixamos o sentimento de lado. Se nós estamos tristes, ainda nós estamos posicionados. E o que é essa posição? A fé. Quando nós começamos a entender isso, eu quero dizer para você sobre Hebreus 11, como eu já disse, a fé gera testemunho. Se você pegou os versículos, eu convido você a estudar. Eu não sei se você já estudou a Bíblia Sagrada. Se você quer compreender um pouco mais, é claro aqui que eu vou passar um estudo para você. Mas quando nós mesmos buscamos ler, interpretar a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai te mostrar um entendimento, talvez até melhor que esse estudo, de acordo com aquilo que você vive, e assim o Espírito Santo fala em nós. Mas para que você entenda sobre este assunto, a fé gera testemunho. Todas as vezes que nós nos achegamos a Cristo, nem que for, por exemplo, quando nós falamos daquele ladrão que estava do lado de Jesus, crucificado, ali também ele gerou um testemunho de fé. E quando nós falamos disso, aqueles últimos momentos que eles estavam ali sofrendo na cruz do madeiro, nós temos a certeza que isso está até na palavra de Deus. Então isso gerou um testemunho. E quando nós falamos da nossa fé, fica nítido que nós também temos que dar um testemunho. Antes de aplicarmos isso, lá em Hebreus capítulo 11, que eu falei para você estudar aí na sua casa também. Lá em Hebreus 11 fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho dos seus dons. Olha para você ver que interessante. Eu acho muito lindo Hebreus capítulo 11, porque fala do testemunho em várias áreas. Então, quando nós começamos a demonstrar a fé, em várias áreas da nossa vida, nós vamos mostrar o testemunho. Para você que não sabe o que é um testemunho, pelaquilo que eu vivo, as pessoas me olham. Por exemplo, você está no seu serviço e você é lá uma pessoa idônea, uma pessoa certa, uma pessoa justa. As pessoas olham você e tudo que você faz é bom, você está gerando ali um testemunho. As pessoas vão falar sobre você de acordo com aquilo que você faz, seja ela coisa boa ou ruim. Então existe o testemunho bom e o testemunho ruim.
Então, o que nós entendemos sobre isso? Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, de maneira tal que Deus se atentou para Abel e não para Caim. O que nós aprendemos sobre esse testemunho dos seus dons? Nós aprendemos que o testemunho de Abel, ele testificou melhor, ele fez melhor. Quando nós olhamos nos dias de hoje, logo nós percebemos que tudo aquilo que nós fazemos, se não for o nosso melhor, ou seja, o nosso 100%, não será o suficiente. E talvez Deus não se atente para aquilo que fazemos. Isso é muito importante, porque quando nós falamos do testemunho, esse testemunho não é para com que os outros vejam. Isso fica em segundo plano, mas em primeiro plano, o testemunho tem que ser dado por Deus e para Deus. Então, aquilo que Abel fez, o testemunho que ele deu, foi dos seus dons, de oferecer o seu melhor. Ele buscava ser melhor constantemente para com Deus. Então é importante ressaltar aqui que tudo aquilo que nós façamos da melhor maneira, porque senão Deus não pode, porque nós podemos chegar lá no céu falando assim: olha Deus, eu evangelizei tantas pessoas, eu preguei a tua palavra, e Jesus falar: apartai de mim, porque eu não vos conheço. E olha para você ver a profundidade disso. Então tudo aquilo que nós devemos fazer, o dom que Deus nos deu, tem que dar testemunho, e nós façamos desse testemunho o nosso 100%. E também quando nós falamos de Enoque também, ele deu um testemunho que agradara a Deus, simplesmente porque ele andou com Deus. Está escrito também isso lá em Gênesis, e quando você vê lá, é um trechinho pequeno, são poucos versículos falando de Enoque. A gente não se sabe muito sobre Enoque. Existe um livro apócrifo chamado Enoque, mas não tem nada a ver com esse Enoque que está sendo falado aqui. O Enoque andou com Deus e o seu testemunho agradara a Deus. Então tudo aquilo que ele fazia, a primeiro momento nós vamos ver que Deus ofereceu, Abel ofereceu o seu melhor, os seus dons para Deus. Aqui nós já vamos vendo que é diferente esse testemunho. O testemunho de agradar a Deus, alcançou o testemunho de agradar a Deus com tudo aquilo que ele fazia. A vida dele era uma vida santificada, era uma vida que ele tinha receio de magoar a Deus. E isso é lindo compreender, porque na medida em que Enoque se santificava, na medida em que Enoque fazia o seu melhor para Deus, o seu testemunho alcançou a ele, de maneira que ele andou, e muito mais do que isso, Deus o levou para si, não de maneira que ele morreu, mas levou ele ainda em vida. Olha que coisa mais linda. Então, quando nós começamos a entender sobre a fé, essa fé que gera testemunho em nós, a primeiro momento Abel, que deu o seu testemunho com dons, agora Enoque, dando o seu testemunho de vida, dando testemunho que nem a morte o segurou através de seu testemunho. Então vamos falar também isso aqui sobre Noé. Noé, ele foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que coisa mais linda. Noé também deu um testemunho extraordinário. Quando nós começamos a falar sobre Noé, Noé é aquele que recebeu a mensagem na qual o juízo do Senhor havia de se dar para a humanidade, para a nossa terra, na qual haveria o dilúvio. E o que ele fez? Ele pegou e se guardou e pregou a palavra de Deus para que outras pessoas se convertessem. E isso foi um grande tempo na qual ele construiu a Arca da Aliança. Então o seu testemunho era de justiça.
Por que era de justiça? Simplesmente porque ele obedeceu à vontade do Senhor e havia de dar ali o seu juízo. Então, o seu testemunho fala desse aviso e que ele e a sua família se prepararam. E como nós estamos nos preparando nos dias de hoje para a volta de Jesus, que nós podemos também assemelhar com isso, gerando em nós fé, porque sola fide, porque nós estamos falando sobre a fé. O seu testemunho fala que ele não parou de adorar a Deus por causa daquilo que havia de haver. Porque quando nós olhamos para o contexto da nossa vida, aquilo que não nos é bom, aquilo que muitas vezes que nós achamos que é ruim, onde nós passamos, nós temos a murmurar e a deixar a fé. Essa fé talvez nunca tenha existido, mas não foi o caso de Noé. Então eu pergunto a você, eu indago a você, como nós estamos preparando o nosso coração para receber, para a vinda de Cristo, na qual vai gerar em nós testemunho. Eu quero dizer para você que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós não conseguimos nos achegar a Deus. É preciso nós darmos o testemunho. Aí você deve estar se perguntando então, como eu vou manifestar a fé? A fé, ela simplesmente vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é um ouvir ciclano, bertrano, agir talvez na justiça que nós achamos correto. Mas sim nós olharmos, observarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus testifica em nós e fé que gera o testemunho. Então, quando nós começamos a compreender que sem fé é impossível agradar a Deus, quando nós aceitamos a Deus, quando nós o colocamos em primeiro plano na nossa vida, geram duas coisas que nós damos a Deus. Nós o aceitamos como único e suficiente Senhor e Salvador. E o que isso implica a nós? O senhorio do Senhor é como se nós fôssemos, é como se nós dessemos tudo de nós para o Senhor. Imagine você na sua empresa, você faz de tudo para manter o seu emprego, de maneira que você quer agradar o seu senhor ou seu patrão para que você fique assegurado de ganhar o seu dinheiro. Não é mais ou menos assim? Então vamos lá. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, a primeiro momento como Senhor, nós vamos nos submeter a Deus. Nós vamos nos submeter à vontade de Cristo para nós. E a sua vontade está embasada naquilo que está escrito na Bíblia, nos assegurando dos seus preceitos e leis. Então, tudo aquilo que o Senhor quiser fazer na nossa vida, nós temos que segui-lo e tentar fazer da melhor maneira possível. Não existe usar a minha fé e andar do mesmo jeito. Não existe nós andarmos da maneira que achamos correto. Não, nós vamos andar segundo aquilo que Jesus quer para a nossa vida. E se você não sabe o que Jesus quer para a sua vida, leia a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante que muitas pessoas têm essa deficiência, talvez porque os seus liderados não conseguem explicar de maneira simples como manifestar essa fé. Como eu já disse, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu busco a Deus em oração, manifestando o testemunho em mim, nós vamos compreendendo que nós vamos aceitando Jesus como senhorio. E agora vamos falar também sobre a salvação. É mais fácil nós aceitarmos a Jesus como Salvador da nossa vida,
porque a humanidade, na sua essência, que nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito, ele busca coisas espirituais, coisas que estão acima de nós. Então, quando nós morrermos, se você pode perguntar para qualquer pessoa, quando você morrer, você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Todos queremos ir para o céu. Todos queremos viver num lugar melhor. Nós estamos nesse plano terreno, em sofrimento. E a própria Bíblia diz, testifica que o céu não haverá dor nem ranger de dentes. E quando nós percebemos isso, fica fácil escolher. Nós muitas vezes aceitamos a Deus, simplesmente, me perdoe, como Jesus, somente Salvador e não Senhor. E nós devemos ter a total ciência que nós devemos aceitar como Senhor e Salvador, não somente como Salvador. Então, o próprio Jesus, ele fala sobre esta fé. Como é manifestada essa fé? Você pode perceber que Jesus fala que aquele que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, esse vai conseguir mover montanhas. Mas o que quer dizer? Quer dizer que se tiver uma fé pequena, a gente vai conseguir mover montanhas? E não era isso que Jesus estava querendo dizer. Tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus diz na palavra dele, na Bíblia Sagrada, a gente tem que compreender, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a gente tem que compreender o que Jesus estava querendo dizer. Quando nós falamos do grão de mostarda, eu vi muitas pessoas falando, Jesus falou que era a menor semente, e não é a menor semente, existem sementes menores, então Jesus, será que ele era Deus? Eu já vi pessoas falando isso. Mas vamos entender o texto. O que significa ter fé do tamanho do grão de mostarda? Simplesmente que a fé, vamos falar do grão de mostarda, demonstrando que é a nossa fé, ela cresce rápido. Quando nós olhamos o grão de mostarda, ele é plantado, rapidamente ela se torna uma árvore grande. Então é preciso nós entendermos que a nossa fé, ela tem que crescer rápido. E nós podemos avançar também nisto. Ela cresce rápido e ela também fica forte e grande rapidamente. Então, ela cresce rápido e ela tem uma sustentação forte. Você pode ver que essa árvore fica enorme, ela fica gigantesca. E quando nós compreendemos isso e levamos para a fé, nós percebemos que a nossa fé, ela nasce pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, mas rapidamente ela tem que crescer. E também rapidamente ela fica robusta, ela fica forte. E isso então, o que nós podemos compreender e avançar através disso? Que ela também produz fruto, ou seja, o testemunho, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 11. Então olha para você ver a profundidade. Eu tenho uma pequena fé, a minha fé é só para ir na igreja e somente isso. Cuidado, cuidado. A fé gera testemunho. A fé é do tamanho do grão de mostarda. Por quê? Ela cresce rápido, ela fica forte, ela fica grande rapidamente e ela produz fruto. E outra coisa importante também. Lembra que eu falei sobre o testemunho? Ela serve para descanso para outros. Quando as pessoas olham para nós e percebermos que a nossa fé é um grão de mostarda, na qual ela está crescendo rápido, ela está ficando forte, gerando fruto, as pessoas vão nos observar, vamos começar a dar testemunho não somente para Deus, mas para as outras pessoas. E isso vai gerar descanso. Isso vai gerar sombra. Pessoas vão se achegar a você e falar assim, realmente, essa pessoa é uma pessoa de fé. Olha que coisa mais linda. Sola fide, somente a fé. Vamos entendendo então sobre essa aula e já caminhando para o final.
O que acontecia naquele momento quando saiu as 5 bases para as solas, onde nós estamos estudando somente a fé. O justo, ele viverá pela fé, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu sinto, por aquilo na experiência que eu tenho com Deus no meu dia a dia. Eu não sou apegado a coisas, não sou apegado a imagens, não sou apegado a pessoas, a religiosidade, a placa de igreja. Eu tenho que ser apegado naquilo que Jesus me oferece, ou seja, pela fé, porque a fé é um dom de Deus. Me perdoe. Então, para encerrarmos aqui, eu quero que você tenha essa ciência de que aquilo que Jesus faz em nós, ela gera fruto, e esse fruto é a fé. Que nós possamos andar pela fé, que nós possamos realmente ter foco naquilo que vamos fazer e nos desprendermos daquilo que nós vemos, porque na medida em que nós colocamos coisas visíveis para nos achegar a Deus, nós estamos omitindo, nós estamos fracassando em nossa fé. Que nós possamos andar por uma fé genuína, por uma fé que move montanhas, ou seja, a fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, que cresça rápido, que seja forte, que produza fruto e que seja de descanso para outras pessoas, para que gere em nós testemunho, também para as outras pessoas, mas primeiramente a Deus. O testemunho de vitória, um testemunho falando que Jesus é maior na nossa vida, que eu não preciso me apegar a misticismo, eu não preciso me apegar a imagens, eu não preciso me apegar sobre a vassoura que vai ungir a minha casa, sal grosso, nada disso. Eu vivo pela fé, o justo vive por aquilo que ele não vê. Então que possamos andar por isso. Obrigado você que me acompanhou, obrigado você que assistiu essa aula. Foi uma aula mais rápida, mas com um conteúdo extraordinário.